O canudo de plástico é um vilão. O plástico é um vilão terrível. Tanto de animais sofrendo. É um produto totalmente dispensável. A história do canudo começou lá atrás, há 3.000 anos antes de Cristo. Criados pelos sumérios, os primeiros canudos eram basicamente um tubo de ouro enfeitado com pedras preciosas azuis. Na época, tinha a função de evitar o consumo de subprodutos sólidos da fermentação da cerveja, que ficavam no fundo do copo. Em 1800, o canudo de centeio tornou-se popular por ser macio e barato, mas dava sabor de centeio às bebidas e se desfazia facilmente com o líquido. Anos mais tarde, Marvin Stone criou o canudo de papel, que resolveu o problema do sabor, mas ainda se desintegrava facilmente com o líquido. A chegada oficial dos canudos de plástico aconteceu entre a década de 60 e 70, quando o plástico se tornou um material barato, sendo fabricado em grande escala, de todas as cores e modelos. O que foi criado com uma funcionalidade tornou-se um grande comércio que, com o tempo e descarte incorreto, trouxe consequências drásticas ao meio ambiente, fazendo com que grande parte dele chegasse aos oceanos. O Rio é um estado topograficamente muito acidentado, é morro, né? O morro cai direto para a praia tudo, né? Cai rio, canal, mas vai cair no fim de tudo, o runoff aqui, o escoamento superficial, acaba tudo indo para a praia. Então, como a gente tem essa dificuldade topográfica para retirada desse resíduo, né, em alguns locais, da parte informal e até da formal, muito disso acaba indo parar nas praias. Né? Por a gente ter um litoral tão grande e também o ecossistema de Mata Atlântica com bastante banhados, rios, né, que fazem toda essa ligação, né, entre os ambientes, né, os ambientes são todos interrelacionados, né. Então você tem alguns agravantes nesse sentido quando se trata de questão de resíduos sólidos, né, que são os lixos, né? Porque hoje você tem uma falta de conscientização da população com respeito ao descarte desses materiais, principalmente na questão do estudo aí no caso que é canudinho e outros produtos plásticos, né, que a gente está aí nessa era do plástico que não acaba mais. E isso vem trazendo bastante prejuízo para as unidades de conservação, para todos os biomas, né, que estão banhados aí pelo oceano. E aqui no Mosaico, principalmente nas unidades que são banhadas pelo mar, que é o Parque Tinguçu, a Reserva Sustentável da Barra do Una e a Estação Ecológica Jurerê Tatins e o Prelado, essas quatro elas sofrem bastante com isso, porque o lixo jogado em todo o litoral, ou às vezes em curso d'água, a tendência dele é ser destinado, né, através da lixiviação, para os mares, né, que são a porção mais baixa em questão de relevo. E quando ela cai no oceano, ela começa a trazer vários prejuízos, né? Já começa dentro do próprio oceano, né, Atlântico aí, que começa a afetar a vida marinha, né, a fauna marinha, que começa a ser contaminada, a haver mortandade, né? A gente tem nos últimos 10 anos aí a maior mortandade de tartarugas, né? Devido à ingestão, né, desses sacos de lixo, canudinho, né, que são encontrados diariamente. O canudo de plástico, embora pareça inofensivo aos olhos humanos, é um perigo para os animais marinhos, que, segundo pesquisas, cerca de 100.000 morrem todo ano vítimas do lixo em seu território. Em 2015, após o vídeo de uma tartaruga com canudo preso no nariz encontrada na Costa Rica viralizar, ativistas de ONGs passaram a fazer um trabalho de conscientização e chamar atenção sobre os impactos que o plástico tem causado aos oceanos, fazendo com que mais pessoas apoiassem a causa. O que a gente vê diariamente, né, são as tartarugas marinhas, elas ingerem bastante lixo e aí todo esse lixo que vai parar no sistema delas digestório, na verdade, eles começam a formar um bolo e aí ela não consegue mais se alimentar do alimento natural. Então ela cada vez mais ela vai ficando magra, debilitada por conta do lixo que se acumula. Então tanto no estômago quanto no intestino delas, aí o sistema digestório dela fica parado e ela começa a emagrecer até, na maioria dos casos, morrer mesmo por conta da essa ingestão.
acessam? A ONG existe já há 7 anos e ela foi fundada devido ao falecimento da minha irmã Renata. Ela se afogou num artefato de pesca que estava irregular e por conta da morte dela a gente começou a pensar em todos os itens que tem no mar, que tem na praia, em tudo que está irregular, clandestino, na responsabilidade do poder público, na responsabilidade das pessoas, né? E começou a observar que não eram só os itens de pesca, a gente tem muitos outros itens que são descartados irregularmente. E eu descobri isso na prática, eu descobri isso na limpeza, na primeira limpeza que eu fiz, que eu vi a quantidade de canudo, eu vi a quantidade de plástico, a quantidade de tampinha, não é só canudo, é tampinha de garrafa PET, embalagens, mas o canudo em si é algo incrível porque a vida útil do canudo é muito curta e não é algo que é necessário ser usado. É mais um luxo do que um uso importante. E é algo extremamente destrutivo, porque além de tudo ele acumula cheiro, acumula gosto, tudo. Então o animal ele realmente acha que aquilo é um alimento e vai comer e vai acabar morrendo por conta disso. E é o que mais as pessoas usam, 4 minutinhos ali e dura 400 anos. A conscientização já não era mais suficiente para os ativistas e grande parte da população, que apelaram para a justiça para transformar esse movimento em algo que realmente funcionasse. A ONG Meu Rio foi uma das maiores responsáveis, fazendo abaixo-assinado para retirar o canudo de circulação. Sendo assim, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade a abolir os canudos de plástico no estabelecimento, que após alguns ajustes passou a entrar em vigor oficialmente no dia 7 de janeiro de 2019. No município de São Paulo, a lei passou a valer a partir do dia 25 de junho de 2019 e a Lei Estadual de São Paulo, dia 12 de julho do mesmo ano. A Lei Estadual número 17110 de 2019 foi aprovada recentemente no dia 12 de julho de 2019 pela Assembleia Legislativa do Estado. Ela prevê que no âmbito estadual, em todo o Estado de São Paulo, todo estabelecimento comercial está proibido de fornecer o canudo em material plástico. E prevê que, em substituição a esses canudos plásticos, sejam utilizados canudos de material biodegradável ou de outro material que não seja plástico. Com relação ao Legislativo, a Câmara Municipal de Peruíbe vem discutindo bastante o assunto. O vereador Indra fez e apresentou o projeto de lei no começo do ano e foi votado, teve o apoio da casa. Só que agora nós temos uma lei estadual também, né, que está prevendo todas as sanções e até as punições, né, do uso, no caso ilegal, né, se tiver punição. Então a Câmara de Peruíbe vem discutindo isso, até por ser uma cidade de uma característica ambiental, né, então a gente tem muito essa discussão dentro da casa. Acho que a questão do canudo é um ponto inicial, um pontapé inicial para a mudança de hábitos, né? Talvez seja um marco, que nem muita gente fala, mas não é só o canudo, realmente a gente vê que tem muito resíduo além do canudo, mas eu acho que a quantidade que a gente encontra, como é uma quantidade grande, fez com que isso se tornasse um símbolo e talvez um primeiro passo para as cidades que pretendem reverter esse quadro. Essas leis que aparecem, elas estão embasadas em algum tipo de pesquisa. E tem estudos apontam recentemente que se a gente continuar consumindo a mesma quantidade de plástico que a gente consome diariamente, até 2050 a gente vai ter muito mais plástico no oceano do que peixe. Então, de tanto que a gente consome e descarta de forma incorreta também, né? O que é importante a gente lembrar. Na questão do canudo em específico, essa restrição ela é importante porque faz você, de certa maneira, forçadamente mudar um hábito. Existem 2 tipos de aditivo. Existe o oxibiodegradável, você coloca cerca de 1% na formulação do canudo. E o oxibiodegradável contém metais, não metais pesados, mas metais que com o oxigênio interagindo com ele acaba apodrecendo o material mais rápido. E existe um outro tipo de aditivo, que é o que a gente usa, que é o EcoOne, que ele é a base de enzimas
que teoricamente tornam o canudo biodegradável num período de 18 a 24 meses. Nova lei, eles deram um prazo de 3 meses para a gente se adequar, né, a conseguir o fornecedor do canudo de papel e começar a vender. E aí, com a lei, eles primeiro davam uma advertência, né, se chegassem e não encontrassem o canudo de papel, só de plástico, e aí depois passaram a multar. Mas eu, graças a Deus, não tive nem advertência nesse tempo. Em questão de uso, pra mim é a mesma coisa, mas, como eu falei, ele pode significar alguma coisa mais lá pra frente, né? No caso se o mar levar. A expectativa é que cada novo tipo de ação que a gente tenha implementado, ela surge um efeito, o efeito normalmente que a gente tem visto, qualquer ação que seja feita, nós já verificamos aqui para alguns programas que foram feitos no estado em algumas praias específicas, quando foram feitas ações com alguma agilidade, os resultados foram bem rápidos. Veja, a princípio o descarte correto seria no material reciclável, tá? Se a gente confiar e acreditar que a prefeitura daquele município está fazendo a reciclagem dos itens. Então esse canudo iria para reciclagem e ele vai entrar e vai se transformar em outros produtos, né? A gente não tem reciclagem em todas as cidades no Brasil, então ele acaba sendo descartado incorretamente. Mesmo em muitas cidades que tem a reciclagem, ele acaba indo para o aterro, porque a reciclagem não é feita da maneira correta. Então, né, teria que acompanhar. O aterro é um local para onde vai o resíduo, na verdade o rejeito, né? O material orgânico que poderia funcionar numa compostagem para ser reaproveitado, muitas vezes ele é entendido e colocado como rejeito também, junto com o material que poderia ser reciclável, ele acaba indo para o rejeito, então assim, vai tudo para ser queimado ou enterrado. E aí a gente tem dois problemas no aterro, tanto a incineração, que devolve para o ar todo o material poluente, quanto o enterrar, que vai para o solo, vai para a água, acaba indo para o mar, então assim, é poluição o tempo inteiro. Então esse é o problema do aterro, né? Você fala, mas você está jogando lixo, você está matando um animal marinho e que aquele animal marinho está numa cadeia de animais marinhos e que pode afetar a cadeia dos peixes. Os peixes estão diminuindo cada vez mais, porque as pessoas não estão tendo o critério mais de pesca, né? E tudo vale, o que vale mais agora é o dinheiro, é a ganância. Então, quer dizer, a produção pesqueira está ficando insuficiente, tem o lixo matando os animais. Então, quer dizer, a vida marinha está sendo impactada de tal forma, né, que pode gerar um problema sério. A partir do momento que esse resíduo está lá, ele vai sendo decomposto e ele vai estar no ambiente marinho. E ele já tem pesquisa que viu que todo esse plástico, tudo que está sendo depositado no oceano, ele já está retornando para a gente dentro da cadeia alimentar. Então o plâncton, que é a base da cadeia, come o plástico e aí ele serve de alimento para o peixe e a gente come o peixe. Então, de certa maneira, a gente já come o plástico sem saber. Sustentáveis para usar, fazer uso das coisas, evitar o plástico, usar formas alternativas, como por exemplo plástico, copo de papel, usar garrafinha reutilizável, não ficar usando copo plástico descartável, evitar usar coisas descartáveis, porque não é descartável. A palavra descartável é uma falha, porque nada é descartável, vai tudo parar no mesmo lugar, a gente não tem um buraco negro para jogar as coisas. E infelizmente é isso, isso está agravando cada vez mais e é importante a gente ter essa consciência, não é um papo de eco chato ou de alguém que quer criar uma mania nova, não é nada disso, é uma questão, a gente está falando de vida, a gente está falando de manter um ecossistema vivo, uma coisa que daqui a pouquíssimos anos, a gente está falando dessa mesma geração, da nossa geração, quando daqui 30, 40 anos, pode ser que não tenha um monte de animais que hoje tem por causa do plástico. Então a gente tem que tomar uma atitude hoje.